Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que debate comunicação e cidadania. Eu quero saudar os dirigentes da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que tem a iniciativa desse programa. Fernando Mauro Treza e Valtinho Abrão, que estão aí em outras plagas defendendo a comunicação pública e me darão a honra de vir representá-los nesta entrevista. Nós vamos falar hoje a respeito da gestão dos prédios verdes, aqueles que têm selos ambientais e, portanto, colaboram com o meio ambiente, como funcionam, quais os desafios e como fazer para que eles cresçam em maior número nas grandes cidades do nosso país e, claro, também por todas as cidades. Eu estou recebendo aqui Sérgio Vinícius Salomão, que é diretor da IMC SAST. Salomão, um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer, obrigado pela oportunidade. Perfeito. Vou chamá-lo de Vinícius, que é como você é mais conhecido, correto? Isso, Vinícius. Vinícius, primeiro explique qual que é o ramo de atuação da IMC SAST, até para que a gente possa inteirar o telespectador, a fim que a gente siga com a pauta de gestão de prédios verdes, no que ela atua, como é que ela funciona? A IMC SAST tem mais de 25 anos no mercado, é uma empresa de prestação de serviço. Hoje temos aproximadamente 4.000 colaboradores, todos CLT. Nós atuamos em todo o território brasileiro, nas unidades de facilities, manutenção industrial e logística. A área de facilities, que é o tema da nossa conversa, abrange manutenção predial, jardinagem, limpeza, segurança e todos os serviços de uma infraestrutura corporativa de um prédio corporativo. Facility é um termo não muito conhecido, novo. Qual que é a diferença conceitual dele para aquele antigo serviço de você cuidar de trabalhadores terceirizados numa determinada localidade, que é o trabalhador de segurança, de limpeza? Qual que é a diferença dessa palavra facility conceitualmente? Facility surgiu nos Estados Unidos, ele chegou ao Brasil faz alguns anos e o conceito dele é englobar todos os serviços em uma gestão única, em um prestador único. Então, a empresa ela passa a gerir toda a unidade, todo o prédio corporativo, não deixando esse trabalho para quem realmente trabalha no local e não tem tempo para isso. Então, antes as empresas contratavam uma empresa de manutenção, uma de jardinagem, uma de segurança e tinha esse excesso de trabalho administrativo para gerir todas essas empresas. Atualmente, o conceito é uma empresa de gestão que faz toda essa execução e, em alguns casos, algumas contratações, mas que tem toda esse trabalho administrativo embaixo da sua atuação. Perfeito. Tem a visão holística de toda a corporação, de toda a instituição para a qual ela trabalha. Isso faz com que essa empresa, com a expertise que ela tem, faça uma redução de custos até para quem a contrata. Né? Perfeito. E nessa questão específica, que é um dos ramos da sua área de facility, que é prédios verdes. Antes de tudo, o que é um prédio considerado verde, um prédio sustentável? Bom, um prédio verde, ele é um prédio que, no seu conceito já da construção, tudo é pensado para a sustentabilidade. Então, quando você pensa na energia elétrica, você já vai pensar na iluminação de LED. Quando você pensa no descarte da água, você já vai pensar em formas dessa água ser reaproveitada. Chega ao ponto das persianas do prédio, ao serem projetadas, já pensarem na forma que a luminosidade vai ajudar a diminuir o custo de energia elétrica. E isso também para prédios já construídos que podem ser adaptados e prédios em construção? O mais fácil são os prédios que estão para ser construídos na planta, você já pensar nesse projeto. Os prédios que estão construídos, você tem que fazer, como diz o mercado, um retrofit. É fazer toda a modificação para ele ser sustentável. Perfeito. E você tem visto crescer a demanda de prédios já em construção terem essa característica de serem verdes, ou você acha que isso ainda é muito incipiente no nosso país? Como tudo, tem que ter um começo. E o Brasil começou faz alguns anos
de uma maneira bastante forte nessa construção de prédios certificados. Se você vai para fora, eu estive o ano passado nos Estados Unidos numa feira de facilities, quase todos os prédios já são certificados. Aqui estão começando a ter essa certificação, mas a passos largos. Eu acredito que em alguns anos não se fará mais construções sem pensar em sustentabilidade. De ser certificado ou não é uma outra história, mas de se fazer o prédio, de se fazer até uma casa de uma maneira sustentável, eu acho que o Brasil está num caminho certo e bastante promissor. Uma construção sustentável, ela é mais cara que uma não sustentável? Vamos fazer o exemplo de uma casa, uma residência. Você vai ter um custo um pouco maior na hora de contratar, de fazer uma placas solares. Mas isso ao longo do tempo vai ser pago, vai ter um retorno para a pessoa bastante significativo no futuro. Então não dá para pensar no presente em algo imediato. Tem que se pensar no resultado que vai ser conseguido ao longo do tempo. Você falou a questão das placas, porque, por exemplo, eu não entendo muito bem, mas existem hoje sistemas de que se eu produzo uma energia para determinado fim na minha casa e essa energia ainda é sobressalente, eu posso trocar com as operadoras de energia elétrica? Há pouco tempo, as empresas estão fazendo essa compra da energia que sobra da sua residência. Isso é algo que iniciou há pouco tempo, mas que já está sendo executada. Ou seja, é uma casa que então pode, ou um grande prédio, que pode ainda render uma espécie de remuneração. Não sei se nesse caso em dinheiro, mas pelo menos em créditos de energia você já tem um abatimento, é isso? Isso. Tá. Você consegue retornar com o que você não utiliza. Perfeito. Você falou a questão dos painéis solares. Que outros equipamentos, ferramentais nós temos numa construção sustentável, por exemplo? Eu gosto bastante de falar da parte de água. A gente passou por um momento bastante ruim algum tempo atrás, mas a água ela pode ser separada em dois tipos. O esgoto, que vai para o esgoto, lógico, mas tem uma água que sai também, que pode ser reaproveitada. Então, muitas vezes nesses prédios tem jardins, tem plantas, e esse gasto com essa água é muito grande para regar uma planta, limpar um piso. E essa água que sai, que você consegue reaproveitar, você pode usar para essas coisas. Você não vai usar, lógico, para beber, não é uma água potável, mas você pode usar para limpar um piso, para limpar uma fachada, para limpar e para regar as plantas. Por exemplo, a água de máquina de lavar, água de chuva, esse tipo de água, ele pode, numa construção sustentável, ter meios de captação, armazenamento, para que ela possa ser utilizada em outras áreas. São conceitos que a gente usa na nossa própria residência. Há pouco tempo atrás, todos estavam, ou até hoje, colocando um balde no banho para a água que você não usa ser guardada para outra finalidade. E isso é o que acontece nesses grandes empreendimentos. Você utiliza a água que você não vai mais utilizar, você aguarda para utilizar em outras coisas que é possível a utilização. Perfeito. E até uma lembrança muito importante, embora nós não estejamos mais, por exemplo, aqui em São Paulo, no volume morto do Cantareira, nós não estamos aí com ele totalmente abastecidos. Na entrevista de hoje, no dia que gravamos, estamos mais ou menos com 30% dele, sendo que em 2010, nessa mesma época do ano, nós tínhamos mais de 90%. Então a economia ainda é muito importante, todos temos que colaborar. E falando nessa questão de água de chuva, eu fico pensando o seguinte, hoje a gente torce para que chova nas represas, né? Sendo que se nós tivéssemos prédios com esse tipo de captação de maneira aí mais difundida, e essa água fosse usada para a questão de jardinagem, a parte das descargas nos sanitários e tudo mais, eu acho que a gente teria uma grande economia de água. Como é que está essa questão de captação de água? Aí eu digo já nos adaptados. Existem muitos prédios que não são verdes, foram construídos há bastante tempo, mas que vão para essa prática, por exemplo, de adequar energia elétrica para fazer uma espécie de geração própria por meio de painéis, ou então captar água da chuva. Existe esse tipo de cultura ou não? Eu estou vendo as empresas, os empreendimentos, iniciando
pela parte de energia elétrica, da substituição das trocas de lâmpadas para as lâmpadas LEDs. Ou seja, que duram mais, Que gastam duram menos. mais, gastam menos. A parte de água é uma obra um pouco maior, que demanda um pouco mais de recurso. E neste momento as empresas elas estão pensando um pouco mais sobre isso, até pela dificuldade desses investimentos. Mas é um investimento, a empresa tem que pensar nisso e ela tem que fazer, ela tem que deixar isso programado, porque após a troca das lâmpadas, que estamos vendo que está ocorrendo bastante, essa parte de água tem que ser feita de qualquer maneira, porque cada vez vai ser mais caro e mais dispendioso para as empresas essa parte de água, de energia. Vinícius, existe algum movimento na sociedade, por parte até do segundo setor empresa ou movimentos sociais, para que, por exemplo, a gente avance em legislações onde nós tenhamos, por exemplo, por que não, já que é tão caro fazer essa questão de captação, mas é algo que ajuda o Estado, ajuda a sociedade, fazer uma legislação para isenção de impostos. Como é que está essa questão de políticas públicas para que a gente possa incentivar os prédios, seja aqueles adaptados, os retrofits, ou seja aqueles desde a construção, que sejam verdes? Existe esse movimento de política pública? Existe o movimento, mas as ações ainda são lentas. E o que mais precisa são recursos para essas obras, a preço baixo, a juros baixos. Então, as empresas elas precisam desse recurso para executar essas obras. Eu acho que seria bastante interessante uma linha de crédito para as empresas, para que elas pudessem executar obras de sustentabilidade. Isso daria um apoio e uma força para que as obras saíssem do papel. Porque muitas vezes a gente vê que a obra está lá, na frente da pessoa, pronta para ser feita e falta o recurso. E também geraria aí uma demanda e geraria empregos, porque isso daí com certeza precisa de muita mão de obra, né? Isso pode ser uma forma de motivar o mercado aos trabalhadores que hoje, muitas vezes parados, a terem uma nova forma de executar, de estar empregado. Né? Como é que está, com essa crise, o mercado da sustentabilidade, o mercado dos prédios verdes, caiu muito? Para todo mundo está num momento difícil e nessa área também é um momento difícil. Mas manutenção sempre tem e sempre vai ter. Então hoje as empresas elas estão, lógico, reduzindo custos, querem redução de custos, mas as empresas sérias que sabem da importância não vão parar com manutenção e as empresas de manutenção continuam ativas e continuam conseguindo contratar e ter funcionários habilitados para isso. Perfeito. Como é que você analisa a cobertura da mídia em relação aos prédios verdes? Se essa cobertura acontece, se ela é feita de maneira satisfatória, se ela, de fato, faz jus ao crescimento do setor, ao tamanho do setor, ou ainda é uma pauta tímida nos nossos veículos? Eu considero que ainda é uma pauta, está sendo falado de uma maneira um pouco maior do que estava há um tempo atrás, mas ainda precisa de mais conscientização. As empresas e as pessoas precisam se conscientizar que isso é o nosso futuro. Nós não temos outra alternativa a não ser essa. Então isso tem que ser falado, refalado, falado mais ainda, porque as pessoas têm que entender o quanto de benefício traz. Retorna ao que eu falei há algum tempo atrás aqui. Existe um investimento, existe um custo. Então não se pode pensar só nesse custo. Tem que pensar no quanto vai trazer de benefício para o local e também para o mundo. Isso é o que nós estamos precisando hoje, uma conscientização para o futuro. E você acha que essa conscientização, ao longo do tempo, tem aumentado no cidadão comum, nos consumidores, por exemplo, naqueles que podem emitir opinião a respeito de, olha, valorizar uma empresa que em determinado momento escolhe construir um prédio verde, escolhe adaptá-lo, escolhe ter compromissos com o meio ambiente. Você acha que essa cultura aumentou? Ela vem aumentando e ela vem sendo trazida de fora por grandes empresas. Então, hoje você vê o mercado, grandes empresas, grandes corporações
elas tendem a priorizar a locação em locais assim, em locais que são certificados. Então, isso vai fazer com que o mercado também tenha essa necessidade de atender essa demanda, né? E o desafio, vocês trabalham com a gestão de funcionários desses prédios. E o desafio de conscientizar esses funcionários, que com certeza cresceram no modelo antigo, né? Onde a gente não vivia essa escassez, muitas das vezes. Como é que vocês fazem para sensibilizá-los a respeito desse problema? A ideia é conscientizar da especialização nesse tipo de serviço, porque muda o foco. Antes você tinha 1000 funcionários trabalhando para uma manutenção de um prédio. Hoje você tem um prédio que é automatizado, que tudo está num computador. Então, os profissionais eles têm que se especializar, têm que estudar para não ser só o executor, mas pensar naquela execução, pensar na operação do prédio, que acaba sendo um todo que vai ser gerido por poucas pessoas, né? E tem que ter também, como você disse, essa cultura digital, ou seja, de interagir com equipamentos eletrônicos para fazer a gestão. Não é mais simplesmente fazer o trabalho como antigamente. Não, hoje você faz toda a operação de um prédio num computador. Toda a operação dessa água reutilizada, dos geradores do prédio, é tudo informatizado e as pessoas têm que ter essa especialização. Você falou das certificações dos prédios verdes. Que tipos de certificações são as mais corriqueiras, mais famosas? A certificação mais corriqueira é a LED, LEED, que começa tem a prata, tem a gold, então você tem que buscar essa certificação, fazer todo um processo para buscar e ser certificado nesse órgão que é internacional, e a partir do momento que você tem isso, você tem que mantê-la de uma forma consciente do que você buscou, né? Tá. Então, por exemplo, eu construo um prédio verde e esse prédio ele teve que ter alguns requisitos. E aí, como é que eu relato isso e para quem eu relato que o meu prédio tem esse verde? É uma comissão internacional? Como é que funciona na prática? Isso, é como se você fosse certificado numa ISO, Tá. numa outra certificação. Essa é uma certificação que há uma auditoria, Tá. você tem requisitos pré-estabelecidos do que você precisa e você vai passar por uma auditoria para ver se tudo está de acordo com o que eles pedem. Renovável anualmente? Como funciona? Renovável anualmente. Perfeito. Queria que você também falasse um pouquinho a respeito da juventude hoje. Porque, e como você enxerga no Brasil hoje, essa sensibilidade para o jovem, que é essa geração que logo vai estar gerindo, vai estar trabalhando para a IMC, vai estar gerindo junto com a IMC esses prédios, como é que é a importância de, já desde cedo, eles aprenderem as práticas sustentáveis? Eu tenho 2 filhos e hoje eu enxergo que eles têm uma visão que nós não tínhamos. Natural então, já, natural, né? Eles já sabem que a água precisa ser... Não pode escovar o dente com a água aberta, tem certas coisas que não se faz mais. Então, eles estão... Até porque eles sentem a nossa preocupação e eles estão... Meus filhos aprendem até na escola isso. Isso está sendo tema da educação deles do dia a dia. E isso tem que ser feito de todos os níveis, de todas a amplitude brasileira. Não adianta ser só em São Paulo ou ser apenas em alguns locais. Não, tem que ser desde do Nordeste, Norte, saber que todo esse processo está sendo avaliado e eles estão sendo instruídos a isso. Porque não adianta a criança aprender e em casa não ter os pais também com essa mentalidade. Então, isso é um aprendizado da escola e dos pais, que os pais têm que passar. Perfeito. Vinícius, a MC Sast, ela faz a gestão de um edifício verde de uma empresa aí internacional do Brasil. Tem atuação no exterior e atuação aqui dentro. Quais são os desafios, principais desafios, de se gerir um prédio? Agora, na sua visão como empreendedor, como gestor. A nossa empresa é uma empresa que, desde o início, ela preza pelos colaboradores e por proporcionar empregos à sociedade. Nós, hoje, temos nesse prédio mais de 300 pessoas trabalhando, desde limpeza, manutenção. E o que nós buscamos? Buscamos essa empregabilidade e a redução de custo para o nosso cliente.
Então, isso nos traz aquela sensação de ter que fazer o melhor com menos gente, com menos custo. Mas isso traz também alguns desafios para a empresa, como, por exemplo, achar novas tecnologias, achar formas de otimizar o tempo. Então, isso traz a necessidade de mostrar para o seu cliente que você está a todo dia alterando modos de trabalhar, aumentando produtividade, porque no futuro ou no fundo de tudo, eles querem o serviço bem feito com redução de custo. O coração desses prédios, como você bem explicitou, é de fato a tecnologia, né? E você me falou de novas tecnologias. Como é essa questão em relação ao Brasil? O Brasil tem boas novas tecnologias tipicamente brasileiras ou nós ainda estamos importando muitas ideias? Não, nós importamos muitas tecnologias e a gente sente a dificuldade do Brasil em estimular as pessoas a trabalharem em buscar novas tecnologias. Eu, conversando com pessoas da área, países como, por exemplo, Israel. Israel tem tecnologias super avançadas nessa área de sustentabilidade, mas eles investem muito nisso. Eles pegam das faculdades, nas escolas e fazem os estudantes, os alunos a pensarem já sobre isso. Então, matérias e trabalhos que devem ser feitos já nessa área da faculdade. Porque é nesse momento que eles vão começar a ter uma consciência do que tem que ser criado. E esse é o nosso futuro. Esse é o nosso futuro. O Mídia Cidadã de hoje conversou com Sérgio Vinícius Salomão, da IMC SAST, falando sobre os prédios verdes e as tecnologias de sustentabilidade. Eu quero, antes de encerrar, deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Se algo importante não foi contemplado pelas nossas perguntas, que você fique à vontade para acrescentar. Obrigado. Eu quero finalizar apenas indicando e reiterando que todos precisam pensar sobre isso, sobre a sustentabilidade. Desde a sua casa até o seu trabalho, isso faz parte do nosso dia a dia e é essencial para o nosso futuro. Obrigado pela presença, Vinícius, mais uma vez, viu? Obrigado. Esta edição do programa Mídia Cidadã fica por aqui. Eu convido você a acompanhar a programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Eu quero agradecer imensamente toda a equipe técnica e de produção da TV Aberta São Paulo que possibilitaram que este programa fosse ao ar. Um forte abraço e até breve!